Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 116, o verso de número 12. Salmo 116, o verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista faz essa pergunta para si mesmo. E ao findar de mais um ano, hoje é o último domingo do ano, onde nós estaremos aqui reunidos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Às vezes o questionamento que deve, ao refletir sobre esse ano, que deve vir sobre nós, é esse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos abençoado em todas as áreas das nossas vidas. O salmista, ele chega a dizer aqui, se a gente for ler os versículos antes, se a gente for ler aqui, ele chega a dizer: em alguns momentos eu fiquei aflito, fiquei preocupado. E existem situações em nossas vidas que também a gente pode ficar preocupado, vem lutas, vem adversidades, mas o Senhor está sempre conosco. Amém? Às vezes, eu estava falando hoje de manhã, até mesmo no silêncio de Deus, Ele está presente nas nossas vidas, tratando as nossas vidas, nos fazendo passar pelo processo de santificação. Enquanto nós nos perguntamos mais uma vez: o que darei ao Senhor? Nós estamos hoje aqui, juntos, reunidos, e nós temos a oportunidade e o privilégio de poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, de poder estar na presença do Senhor. Nós cremos na sua presença nesse lugar, pois estamos reunidos aqui, e a palavra do Senhor nos diz que onde estiver o povo dele reunido, ali ele se faz presente. Não é por causa do templo, mas é por causa do seu povo que se reúne. Portanto, que nós possamos prestar o culto agradável ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque no decorrer desse ano, mesmo diante de lutas, adversidades, momentos de preocupação, ó Deus, o Senhor sempre esteve conosco. Nunca estivemos a sós, nunca tivemos sós, ó Deus, mas o Senhor sempre esteve conosco. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso, ó Deus, porque ainda que falte qualquer coisa ou tudo nessa vida, o que não pode faltar, ó Deus, nas nossas vidas é a Tua presença. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, nesse último domingo do ano. Ó Deus, que o Senhor possa receber o nosso culto, possa receber a nossa adoração. A Tua palavra diz que o pecado está sempre diante de nós. Somos pecadores, somos falhos. Quando não pecamos com ações, por pensamentos, ó Deus, por omissão, somos falhos e pecamos contra o Senhor. Ó Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados e pedimos perdão. E pedimos que nesta noite, ó Deus, o Senhor aceite os nossos louvores e que a Tua palavra, ó Deus, possa nos edificar e provocar mudanças nas nossas vidas. Ó Deus, que só ela pode promover. Ó Deus, essa é a nossa oração que nós fazemos nesse lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente aí a pessoa que está do seu lado com um sorriso.
Como é bom poder estarmos aqui juntos para adorarmos e bendizermos ao nosso Deus nesse último culto de domingo, último culto do ano, né? Que o nosso coração possa de fato estar grato, estar agradecido ao Senhor por todo o seu cuidado para conosco, por toda a sua bondade, a sua misericórdia para com as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos ao Senhor, declarar que Ele é digno, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Não há nome que se compare ao seu. Ele é exaltado e engrandecido. Aleluia. Seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor e Rei. Aleluia.
vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição parou a igreja, um colisão parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja, o colisão parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, estamos de pé, Senhor, estamos firmados em Ti, porque a nossa fé está em Ti, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós seguimos olhando para o alvo que é Cristo, aquele que se entregou por amor a nós, aquele que nos redimiu, que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que nos lavou com o seu sangue precioso. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, que o Senhor dia após dia possa firmar os nossos passos em Ti, que os nossos olhos possam estar fitados em Ti. Oh Deus, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias dessa vida, mas que nós possamos olhar para Ti, Senhor Jesus, aquele que sustenta a Sua igreja, aquele que sustenta o Seu povo com mão forte, com mão poderosa, a mão sustentadora de todas as coisas, aquele que um dia virá nos buscar como igreja do Senhor. E nós cremos, Senhor, e ansiamos por esse dia. Essa é a nossa expectativa, Senhor Jesus, do dia glorioso em que estaremos face a face contigo, porque essa promessa é do Senhor para nós, para todo aquele que Te receber, para todo aquele que em Ti crê, Te receber como Senhor e Salvador. Oh Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque fazemos parte desse povo, um povo escolhido, um povo redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, a Ele toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar cantando mais uma canção de gratidão, dizendo ao Senhor: obrigada, Senhor Jesus, por tudo, mas obrigada pelo Teu amor que não morre, obrigada pela nova aliança que foi feita na cruz. Quando cantamos essa canção, você também pode cultuar o Senhor, adorar o Senhor, que o Senhor Deus nos entrega nessa noite. O sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado.
Senhor. 1 Samuel, capítulo 7. O verso de número 12. Primeiro Samuel, capítulo 7, o verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós entregamos ao Senhor os nossos louvores. Pedimos que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor. Ó Deus, também entregamos a Ti os nossos dízimos e ofertas em forma de culto, de gratidão ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a administrar com temor ao Senhor. Ó Deus, com discernimento. Ó Deus, para a Tua obra, para tudo aquilo que for feito na Tua casa de manutenção, que seja com sabedoria e com temor ao Senhor. Ó Pai, agora na ministração da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre, ó Deus, aos nossos corações e nos edifique nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das maiores fragilidades do povo de Deus sempre foi a memória curta. Não a memória intelectual, mas a memória espiritual. Com o tempo parece que a graça de Deus deixa de nos surpreender, acostumamos com ela. Aquilo que ontem era motivo de lágrimas de alegria, hoje parece passar despercebido por muitos de nós e por parte da igreja. Israel vivia exatamente isso. Quando nós vamos estudar o livro de Samuel, de 1 Samuel, ele nos mostra um povo que conhecia a história dos seus antepassados. Ele conhecia os feitos do Senhor. Ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o que Deus havia feito. Esse povo aqui, ele conhecia, ele sabia das histórias que eram contadas pelos seus pais, dos feitos do Senhor, quando Deus tirou o povo de Israel com mão forte do Egito, quando Deus sustentou o povo de Deus, dando-lhes maná, a água da fonte, para sobreviver no deserto. Esse povo conhecia e ouviu as histórias, os feitos de Deus, as muralhas de Jericó sendo derribadas pelo poder do Senhor. Eles sabiam que Deus havia aberto o mar. E aí então aqui, nesse texto, eles levaram a Arca da Aliança como forma de amuleto. Eles pensaram assim: se eu levar a Arca da Aliança, a presença de Deus vai junto e nós venceremos a batalha. Mas a realidade é que eles queriam o poder de Deus sem submissão a Deus do poder. Eles queriam apenas as benesses de Deus, mas não queriam submissão ao Deus Todo-Poderoso. E Deus então permite a derrota. A arca é tomada, os seus líderes caem, e o povo experimenta, irmãos, um silêncio de Deus. Um silêncio de Deus, e não tem coisa pior do que o silêncio de Deus. Quantas vezes eu e você já passamos por lutas? Quantas vezes eu e você já passamos por adversidades?
e nós clamamos ao Senhor na esperança, na expectativa de uma resposta dele imediata, muitas vezes, diante de tanta angústia que nós já sofremos, diante de tantas angústias que nós já vivemos, e a resposta de Deus foi o silêncio dele. Como isso é difícil. A gente vê na história de Jó, quando Jó clama a Deus e questiona a Deus por tudo aquilo que ele estava vivendo, e a resposta de Deus era o silêncio, por um momento. Irmãos, mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes o silêncio de Deus é disciplina. É disciplina. E Deus, a palavra do Senhor nos diz que Deus disciplina aqueles a quem ama para restaurá-los à comunhão verdadeira. E quando nós chegamos aqui, irmãos, no capítulo 7, o texto vai nos mostrar que Samuel convoca o povo ao arrependimento. Eles caem em si, eles caem na real, eles olham para si mesmos e percebem o quanto eles estão caídos, o quanto eles precisam da presença de Deus, o quanto eles precisam de arrependimento. E Samuel chama o povo ao arrependimento. E a palavra do Senhor nos mostra que os ídolos são abandonados. O coração daquele povo é quebrantado. E só então o texto vai nos mostrar que Deus age poderosamente. E aí então nós chegamos no verso 12. E o verso 12, irmãos, ele não surge do nada. Ele nasce de um processo de humilhação. Ele nasce de um processo de confissão e de restauração pelos pecados do povo. É no momento em que Deus acolhe as lágrimas daquele povo. Deus vê o arrependimento do coração daquele povo. E então Samuel declara essa célere, essa frase bem conhecida nossa: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto, irmãos, esse verso 12, nos traz pelo menos 3 verdades para as nossas vidas nessa noite. Amém? A primeira verdade que nós tiramos desse texto é que a ajuda do Senhor é absolutamente necessária. A ajuda do Senhor é absolutamente necessária. O texto nos mostra que Israel estava espiritualmente e militarmente fraco. O texto deixa claro que a vitória não acontece porque Israel se organizou melhor, mas porque Deus interveio de maneira soberana. Quando nós olhamos o verso 10, fala do trovão do Senhor. Aqui lembra outras teofanias do Antigo Testamento, onde Deus se manifesta com poder, mostrando que Ele mesmo luta pelo seu povo. O texto dá a entender que Deus opera maravilhas no meio daquele povo. É como se o céu trovejasse. É como se de fato eles sentissem a presença de Deus no meio deles. Há uma manifestação do poder de Deus aqui. E aqui nós aprendemos um princípio essencial da nossa fé. O homem é incapaz de se salvar ou se sustentar por si mesmo. Israel, aqui, irmãos, não precisava de apenas de encorajamento. Anima-te, homem. Não. Não precisava de táticas. Mas aqui nos textos nos mostra que Israel precisava de livramento. Não precisava de estratégias humanas, mas precisava era da mão de Deus agindo no meio do seu povo para lhe dar vitória. Essa dependência absoluta, irmãos, é algo que a sociedade moderna parece resistir, porque é difícil ouvir
esse discurso de que nós dependemos totalmente de Deus. Nós gostamos de pensar que estamos no controle das coisas. Nós gostamos de pensar que colaboramos com Deus em partes iguais. Mas o texto mostra que a vitória pertence exclusivamente ao Senhor. Irmãos, a igreja, quando nós olhamos para a igreja, ela não cresce por métodos, ela cresce pela graça. As pessoas podem até usar métodos, e muitas igrejas crescem usando métodos humanos, mas muitas vezes esses métodos não é o evangelho pregado. Muitas vezes esses métodos não é a palavra pregada fielmente. Então você cria um aglomerado de pessoas em que às vezes vive uma vida religiosa, não conhece a Deus, não tem temor a Deus. Mas aqui, irmãos, a igreja depende totalmente, exclusivamente do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, por exemplo, onde a perseguição assolava o povo de Deus, onde crentes eram jogados no Coliseu para servirem de diversão o povo romano, quando crentes eram colocados pendurados em postes cobertos de pige para iluminar as noites de Roma. Quando nós olhamos para a história dos discípulos, onde todos eles foram mortos por causa da perseguição. Quando nós olhamos até o 3º século, irmãos, a história nos mostra que a sensação que tinha é que a igreja iria sucumbir, que a igreja iria desaparecer, que o cristianismo iria desaparecer. Mas a igreja permanece firme, de pé, porque é a graça do Senhor que sustenta a igreja. Templos feitos por homens podem fechar, mas a igreja permanece viva. A igreja pode passar por perseguição, podem matar cristãos, porque dizem que no último século morreram mais cristãos do que em toda a história do cristianismo. Podem matar os cristãos, mas os cristãos a igreja permanecerá firme, porque é Deus quem sustenta sobremaneira a igreja do Senhor. Quando nós olhamos, ó Deus, quando nós olhamos, irmãos, para as nossas famílias, elas não permanecem firmes pela força de vontade, mas pela misericórdia de Deus. É Deus quem sustenta a família. E quando nós olhamos para uma família que está desestruturada, nós podemos ainda assim ter esperança do agir de Deus no meio da família e trazer restauração. Quando nós olhamos, irmãos, para nós mesmos, não perseveramos porque somos fiéis, mas porque Deus é fiel. Quando nós olhamos para nossas vidas, e a palavra do Senhor nos diz que o cair e o levantar faz parte da vida do crente. Quantas vezes você já viu em situações que você fala assim: meu Deus, eu estou perdido? Quantas vezes você clamou pela misericórdia do Senhor e Deus te acolheu? Quando nós olhamos para Cristo, porque o Velho Testamento, eu já falei aqui, ele aponta para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo é a prova definitiva da nossa necessidade dele. Quando nós olhamos a encarnação de Cristo, onde Cristo, sendo Deus, ele se humilhou de tal forma que veio de forma humana, sofrendo as dores que nós sofremos, passando por tudo aquilo que o ser humano passa, de ter se entregado numa cruz, de ter morrido, de ter se entregado para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça, para que nós pudéssemos ter esperança da glória de Deus.
nós percebemos o quanto Cristo é necessário nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Nós só podemos ser salvos mediante a graça, mediante a fé em Cristo Jesus, por meio da graça, favor imerecido. Eu não merecia, não há condição de minha justiça ser suficiente para herdar a salvação. Então Jesus veio, se despiu de sua glória e se entregou por nós. Irmãos, a cruz anuncia que a nossa salvação exigiu intervenção total de Deus. Exigiu intervenção de Deus. Sem Ele, estávamos totalmente perdidos. Sem Ele, não tínhamos esperança alguma. Viveríamos como existencialistas. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Sem esperança nenhuma. Sem propósito de vida nenhuma. Sem esperança da glória de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos da ajuda do Senhor. A ajuda do Senhor é necessária se quisermos obter vitória nesse mundo. Amém? Segunda verdade que nós aprendemos desse texto: a ajuda do Senhor é progressiva e constante. A expressão "até aqui" carrega um profundo ensinamento para nós. Ela reconhece que houve um processo, que houve um caminho cheio de altos e baixos, que houve lutas, que houve erros, que houve correções. Porque Samuel ele não usa a expressão, hoje o Senhor nos ajudou. Ele usa a expressão "até aqui". Porque em todo esse percurso, irmãos, Deus permaneceu presente conosco. Não foi hoje. Ele não declara que a vitória daquele dia foi simplesmente daquele dia que foi pela ajuda do Senhor. Ele reconhece um processo. Samuel não diz "hoje o Senhor nos ajudou", ele diz "até aqui". Ou seja, ele olha para trás, ele reconhece que mesmo nos momentos de disciplina, Deus estava agindo para o bem do seu povo. Isso aponta, irmãos, para a perseverança dos santos. Nós não somos guardados pela nossa constância, mas pela constância de Deus. Somos inconstantes o tempo todo. Hoje nós estamos felizes, amanhã podemos estar tristes. Hoje nós estamos vivendo uma vida de santidade, amanhã caímos no pecado, muitas vezes. O fato de pensar que nós não somos pecadores já nos mostra que somos. Porque, irmãos, pensamentos passam pela nossa cabeça, omissão. Somos pecadores. E nós somos inconstantes, mas Deus não é inconstante. E é por isso que nós nos mantemos de pé. Não é pela nossa própria força, é pela graça do Senhor. O crente, irmãos, não caminha em linha reta, ele é sustentado pelo Senhor. Até mesmo as quedas, Deus usa para nos ensinar a depender dEle. Quanto mais temos confiança em si mesmos, estamos mais sujeitos à queda. Por isso que Jesus diz no seu Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito. Porque, irmãos, o termo usado lá do grego existem os pobres, somos nós não somos ricos, mas nós temos a nossa casa, temos a nossa renda mensal, conseguimos comprar
a feira, pagar a conta de luz e água. Mas o termo utilizado naquele texto é como se fosse paupérrimo, aquele que não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nem onde dormir, não tem nada. E Jesus diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é o pobre de espírito. O que ele está querendo nos ensinar ali, irmãos, é que nós dependemos totalmente do Senhor. Quando nós olhamos a soberba de alguns, a gente vê que esse aí está precisando depender de Deus. E aí quando as coisas fogem do controle, que muitas vezes eles buscam a Deus. Então, lembrar do passado é combustível para a fé no presente. Olhar para as nossas vidas, perceber quem nós éramos e o que o Senhor fez conosco. Você consegue imaginar isso? Você consegue olhar para a sua vida até aqui e se perguntar: se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Quem eu seria? Ou se talvez até eu estaria vivo ou não. O Senhor nos guardou até aqui. Diante de todas as lutas e adversidades, o Senhor nos guardou até aqui. Todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são quase todas as coisas, mas são todas as coisas. Os momentos de queda foram disciplinas de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, Cristo é o até aqui definitivo de Deus. Nele, Deus entrou na história, caminhou conosco, sofreu por nós e garantiu que aquele que começou a boa obra há de completar. Portanto, irmãos, olhar para Cristo é lembrar que não estamos sozinhos no caminho, que até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi só hoje, mas foi em todo o percurso das nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu consigo ver o agir de Deus, até mesmo nos momentos de Kombi quebrada no meio dessa estrada. Essa semana passada a gente estava indo, e que dia foi? Quinta-feira. Quinta-feira tinha um gato na estrada. E tinha um carro que vinha atrás de nós, querendo ultrapassar o tempo todo. E ele, naquele momento, ele ultrapassou. Era um carrão, com certeza tinha os freios melhores do que o meu, com certeza tinha os faróis melhores do que os meus. E aquele homem se depara com uma vaca no meio da estrada. Ele freia e desvia, como se não fosse nada. E quando é a minha vez de passar, a vaca está bem assim, olhando para nós, assim, dentro do carro. E eu falei: como Deus cuida de nós. Essa aqui falava: uma vaca, uma vaca. E eu buzinei para a vaca saiu. Irmãos, o meu carro não tinha estabilidade para fazer o que aquele outro carro fez, não. Eu vejo a mão, o cuidado de Deus, guardando aquele homem e guardando a minha vida também. E depois, nos usando como instrumento de Deus para alertar outros que vinham. E a gente deu o sinal de luz. Quando a gente dá o sinal de luz com muita rapidez, ele já sabe, tem alguma coisa na estrada. E graças a Deus nós não ouvimos relato de que houve acidente. O Senhor nos guardou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Primeira verdade, a ajuda do Senhor é absolutamente necessária. Segunda, a ajuda do Senhor é progressiva e constante. E a ajuda do Senhor precisa ser lembrada e confessada. O texto diz que Samuel então levanta uma pedra para servir de memorial ali. Levanta uma pedra porque o coração humano esquece rápido as coisas. E o memorial ali, irmãos, é pedagógico, porque ele ensina às próximas gerações que aquela vitória teve origem em Deus, teve origem no Senhor. Irmãos, na palavra de Deus, memória e fé caminham juntos. Quando nós esquecemos, nós enfraquecemos.
quando nós esquecemos do que Deus fez por nós, nós enfraquecemos. Quando nós esquecemos do agir de Deus em nossas vidas, nós enfraquecemos. Mas quando nós lembramos daquilo que Deus fez até aqui, nós somos fortalecidos. E é preciso haver gratidão. E quando a gratidão é expressada publicamente, glorifica a Deus e protege o nosso coração do orgulho, porque nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor. Aonde não há gratidão, o orgulho rapidamente se instala e você começa a se achar e achar que aonde você chegou foi por sua mão, foi só pelo seu próprio esforço. A gente não pode tirar aqui o nosso esforço. A Bíblia diz: aquilo que se planta também se colhe. Se você trabalhou, se você batalhou, Deus sabe o quanto você trabalhou, Deus vai te abençoar porque você trabalhou. A Bíblia chama-nos a atenção ao trabalho. Vai ter com a formiga o preguiçoso. A Bíblia não nos isenta das nossas responsabilidades. Depender de Deus não nos isenta das nossas responsabilidades, do nosso esforço. Se você estudou, você vai colher os frutos. Aquelas noites em claro, estudando, você vai colher os frutos. Mas aqui, irmãos, nós precisamos reconhecer que todas essas vitórias foram dadas por Deus. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos deu vitória e nos deu vida para chegarmos até aqui. Amém? E, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a lembrar dos feitos do Senhor. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós. Testemunhar que de fato até aqui nos ajudou o Senhor. Eu costumo dizer sempre: o testemunho, irmãos, não é algo contado no microfone, não. Simplesmente não. Testemunho é algo demonstrado nas nossas vidas. Nós demonstramos quem nos tornamos por causa de Cristo, mesmo mostrando também que ainda não somos perfeitos, mas nós fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. E nós precisamos testemunhar isso, irmãos. Nós precisamos mostrar às nossas famílias, aos nossos vizinhos, às pessoas que nos rodeiam, lá no nosso ambiente de trabalho, mostrar o que Cristo fez por nós. Amém? A igreja que não lembra do seu passado perdem essa identidade espiritual, porque ela não tem condição de testemunhar. Esse texto foi escolhido, irmãos, pelo conselho da igreja esse ano, porque nós estamos vivendo o centenário da igreja, 100 anos de história, e a gente sabe que foi o agir de Deus que sustentou, que foi a mão do Senhor que sustentou essa igreja. Homens e mulheres se levantaram, homens e mulheres caíram. A maioria, todos os que fundaram a igreja já não estão mais entre nós, mas Deus sustentou a igreja e testemunhos foram contados e foram alimentos e foram momentos de edificação para a vida da igreja. Muitos foram impactados com esse testemunho, muitos foram salvos através do testemunho de alguém, e muitos estão até hoje servindo ao Senhor porque foram impactados pelo poder de Deus. E nós precisamos testemunhar daquilo que Deus faz e tem feito nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, Cristo é o memorial eterno da graça. A cruz está levantada na história para que o mundo jamais esqueça que Deus salva pecadores, homens, mulheres que estavam destinados ao inferno. Deus salva
Deus atrai com sua graça irresistível e traz para junto do Pai. A cruz é o memorial daquilo que Cristo fez. A sua carne, o seu corpo que foi entregue como um sacrifício vivo, o seu sangue que foi derramado, irmãos, é um memorial. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia é um memorial daquilo que Cristo fez por nós, para nós não esquecermos e testemunharmos daquilo que Deus fez pela humanidade. Cristo morreu, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e a palavra do Senhor nos diz que Ele buscará o seu povo, e é nessa esperança que nós vivemos, porque um dia tudo isso passará, mas Cristo voltará, e então um dia estaremos face a face. Hoje nós não conhecemos face a face, mas a Bíblia diz que um dia nós estaremos face a face com o Senhor, e é nessa esperança que nós vivemos, é na cruz, é no sangue de Jesus, é no sacrifício de Jesus, que é o memorial eterno, para nos fazer lembrar e nos fazer testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Portanto, irmãos, a ajuda do Senhor é absolutamente necessária. A ajuda do Senhor é progressiva e constante. A ajuda do Senhor precisa ser lembrada, confessada e testemunhada. E eu gostaria de concluir dizendo que a pedra de Samuel ficou no passado, mas Cristo vive. Cristo é a rocha, onde a sua igreja está estabelecida. Ele é o nosso auxílio presente, Ele é o nosso socorro constante, Ele é a nossa esperança futura. Hoje, irmãos, como igreja nós podemos dizer com humildade e fé: eu ensaiei isso aqui para poder a gente falar no final. Até aqui, amém? Então nós podemos descansar, sabendo que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, nos conduzirá até a sua glória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra que foi exposta. Pedimos que o Teu Espírito possa estar agindo em nossos corações e nos fazendo compreender essas verdades. Do quanto nós precisamos do Senhor, do quanto a Tua ajuda é necessária nas nossas vidas, do quanto o Senhor esteve presente mesmo nos momentos difíceis. E é por isso que nós não dizemos, hoje nos ajudou o Senhor, mas nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado. Que isso possa ser algo tão impactante nos nossos corações. E a transformação causada pelo Evangelho nas nossas vidas possa ser motivo de testemunho para outras vidas. Porque nós somos alcançados pela Tua graça. E o nosso desejo é que toda a humanidade seja alcançada pela graça do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda no nosso testemunho, na nossa vida, do nosso dia a dia, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, dar testemunho daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E que Cristo morreu, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e virá buscar a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós possamos em todo tempo, em toda e qualquer circunstância dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero registrar aqui